provas suficientes para apurar eventual crime. E a orientação que eu passei para ela na época foi o seguinte: olha, é um caso muito complicado, é muito complexo, não é uma coisa simples da gente trabalhar. Orientação que eu te passo: tenta ver se existem outras mães, ou outros relatos, se é um caso isolado, que eu acredito que a reunião dessas pessoas ficaria mais fácil para apurar. Essa mãe entrou em contato com outras mães, e na mesma semana ela voltou com mais 7. Com mais 7. Com relatos idênticos, que até então não haviam sido apurados pela escola, pela polícia ou pelo município. Mas as mães falaram para a escola? Algumas mães registraram e foram atendidas pela direção. Então há relatos administrativos internos da escola e algumas chegaram a registrar boletim de ocorrência. Mais de 2. Mais de 2 que Exatamente. Comunicaram à escoa. Isso. Aí retornou essas. Aí queriam agendar uma reunião com a gente. Aí foi lá no escritório. Nós fizemos um atendimento, inclusive quase a noite inteira, né, doutor? Sim. Saímos muito tarde do escritório, pegamos o relato de todas as mães. Tá. Preferimos que não viessem as crianças, até para resguardar apenas os pais mesmo. E os relatos que elas nos trouxeram variam de situação para situação. Algumas relatam situações que podem caracterizar abuso sexual infantil, outras já envolvem agressões físicas, Dentro da escola? tortura psicológica, apertões, castigos abusivos, sempre envolvendo o mesmo profissional. Mesmo profissional. Certo? E então elas decidiram que elas queriam fazer um abaixo-assinado para encaminhar para as autoridades competentes e estarem instaurando inquérito, abrindo uma investigação, tanto que a matéria que eu vi no Regional Press... Abre a matéria ali. Interessante, mães pedem investigação. Certo. Então elas não estão acusando, né? Elas estão pedindo para investigar o fato. O doutor, vamos até ler a matéria. Sim. Eu vejo a matéria assim e depois eu... Filmagem durante um banho de uma criança de 4 anos. Tá. Então poderia haver um indício de armazenamento de conteúdo ali que envolve nudez de criança. Ok. Então, pela Aí vai na prerrogativa da pedofilia. competência da Justiça Federal, nós resolvemos comunicar. A princípio, nós iríamos fazer a denúncia nas Polícia Civil Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público, mas após uma conversa que eu tive ontem na Polícia Federal, eles me orientaram o seguinte: doutor, para evitar uma duplicidade de cadastro, o senhor comunicou já a Polícia Federal e a Polícia Civil. Se o senhor comunicar o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, eles vão pegar e vão devolver para as respectivas polícias para fazer a investigação. Então o senhor pega os protocolos da Polícia Federal e Civil e encaminha para o Ministério Público Estadual e Federal, para que eles já tenham ciência que está sendo tomadas essas medidas. Então não houve um protocolo nos Ministérios Públicos, por já ter havido protocolo nas polícias. Uma pessoa que está lá na Santa Casa, no corredor, com a cirurgia aberta e ninguém olha para ela. Eu sempre dou um passo para trás e falo: olha, não é possível, porque nós temos que acreditar nas nossas instituições. Aí, todas as vezes que alguém chega para mim e fala assim, houve uma denúncia ou uma reclamação de pais ou responsável envolvendo crianças e a direção da escola ou a Secretaria de Educação não tomou providência. Eu vou falar do caso do Senfica que aconteceu aqui. Em rede social, e nós não estamos falando só ali, o RP10 é um portal digital, mas é um órgão de imprensa, conhecidíssimo, né? Então não é uma coisa banal que está jogando, mas as pessoas vão para a rede social. E eu não posso acreditar que a Secretaria de Educação, uma vez que conheço a secretária, conheço a gestão, e que nenhuma, seja municipal, seja estadual, seja escola privada, que não vá tomar providências diante de um absurdo desse. Eu perguntei, e aí o caso do Senfica, logo na primeira reclamação, o professor foi afastado, e aí começa, apareceu a primeira, apareceu a segunda, depois na rede social era 17, na Secretaria de Educação, até a última vez que nós entrevistamos a secretária, foram 10. Eu, quando vejo a matéria, eu falei com o Dr. Flávio Batistella, eu falei: doutor, por que as mães, os pais, eles procuraram os advogados e não a polícia? O doutor está me contando que procuraram e que houve um arquivamento de um primeiro caso. Falei: opa, né? Então se houve arquivamento, agora eu vou perguntar de novo. Qual é a
a versão, e amanhã o Borella vai estar aqui, nós vamos tratar desse assunto diretamente, vamos falar de Taveira, já vou falar disso também. E se for o caso, a gente traz aqui a secretária de Educação, que não está aqui, mas a gente traz alguém. O que aconteceu? Lá em maio, se eu não estiver enganado, em maio desse ano, uma mãe procurou a direção da escola e relatou essa questão de possível abuso, porque a criança teria chegado em casa com um órgão genital, com tipo que se tivesse ralado, avermelhado, vai.